Gente, boa noite. Tudo bem? Eu vou aqui abrir o evento na condição de coordenador do curso de arquitetura. E hoje é o último dia dessa sequência de palestras muito bacanas que a professora Patrícia e demais colegas do grupo de pesquisa organizaram. E acho que são experiências bem enriquecedoras para a gente, para o nosso curso. Essa leitura dessas arquitetas latino-americanas que estão vindo aqui apresentar a produção delas reforça esses laços que a gente está cada vez mais estabelecendo com os colegas da região, que eu acho que só enriquece a nossa experiência, o nosso curso, né? Eu falei isso na última apresentação. Nós ainda temos uma visão muito eurocêntrica do mundo, olhando muito para cima, para o norte global. Então, essa revisão de leitura do mundo, acho que é muito importante para a gente. A gente tem que se reforçar como grupo, né, geopolítico aqui, América do Sul, né, todo o sul global, mas principalmente a América do Sul. Essas ações parecem pontuais e pequenas, mas elas são importantes, né? Reforçam essa identidade que já existe. Então, eu queria agradecer muito a Patrícia e as demais colegas do grupo de pesquisa por organizar esses eventos, né? Lembrando que o primeiro dia foi a Cíntia Lins, depois a Glória Cabral e agora a arquiteta Noélia Monteiro. Então, arquiteto Noélia, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui. É a segunda vez que você vem, eu estava assistindo a primeira palestra do outro dia, então muito legal, acho que vai ser muito bacana para todos nós. Lamento que tenham poucos alunos, né? Fim de festa, fim de semestre, mas ainda assim, quem está aqui vai ter esse privilégio de assistir essa palestra, tá bem? Então, muito obrigado, arquiteta, muito obrigado, Patrícia, todos muito bem-vindos. Obrigada, Luiz. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Então, é uma alegria estar terminando esse ciclo de palestras. Esse grupo de pesquisa está estudando processos de projeto contemporâneos. Chamamos 3 arquitetas contemporâneas que estão produzindo no nosso sul aqui. E tem sido ótimo. Obrigado pela presença, algumas figuras que estão vindo sempre. Muito obrigada. Esse é um grupo muito querido de projeto de pesquisa. Eu queria falar os nomes, para eu não esquecer. Professora Luciana Brasil, professora Mariana Alves Barbosa, Matheus Vasconcelos Casimiro, Rodrigo Mindli Loeb, Renata Coradim, Eliane Coelho, Daniela Gettlinger, Ana Gabriela Godinho Lima e Ruth Verdzem. Gostaria muito de continuar, né, depois que esse projeto acabar, porque tem sido um prazer trabalhar com vocês. E sem, né, esse grupo tão especial e estrelado, nada disso tinha acontecido. Eu vou apresentar brevemente a nossa convidada, né, apesar de dispensar apresentações, eu acho que é importante. Então, a Noélia Monteiro é sócia fundadora do Estúdio Flume. Formou-se em arquitetura pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, em 2008. Possui pós-graduação em Habitação e Cidade e Arquitetura, Educação e Sociedade, ambas pela Escola da Cidade. Atualmente é coordenadora e professora na mesma instituição e realiza sua pesquisa de doutorado na Technische Universität Berlin, na Alemanha, sobre o tema Natureza do Espaço Cooperativo. Em 2025, o Estúdio Flume venceu o Simon Prize, prêmio curado pela Fundação Mies van der Rohe, em Barcelona. Em 2024, Noélia foi selecionada pelo Moira Gemmill Prize for Emerging Architecture, que reconhece arquitetas com menos de 45 anos que lideram seus próprios escritórios. Seus projetos também foram selecionados pelo Swiss Architectural Award e pelo Miss Crown Hall Architecture Prize. Noélia já ministrou palestras no MIT, no Canadian Center for Architecture, na Ordem dos Arquitetos de Turim, na Universidade de Grenoble, Alpes, na Escola de Arquitetura de Guadalajara, entre outras instituições, e agora aqui no nosso Mackenzie. Foi convidada a desenvolver propostas site-specific e expor projetos realizados na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, em 2019, na Bienal Pan-Americana de Arquitetura de Quito, em 2024, na Bienal de Arquitetura da Paisagem de Ile-de-France, em 2025,
e Bienal de Arquitetura de Chicago, também em 2025. Seu trabalho já foi publicado em revistas internacionais como Architectural Review, Design, Domus, Wallpaper, Culture Magazine, Plot e El País. É um prazer tê-la. Muito obrigada, Noélia. A palavra é sua. Obrigada. Bom, obrigada, é um prazer estar aqui. Estava pensando em ficar aqui na frente, que assim consigo ver a tela. Eu separei para conversar hoje alguns projetos do escritório. O título que escolhi sobre espacializar as palavras, acho que tem a ver um pouco com o processo de trabalhar junto com as comunidades e como, a partir dessas interações, a gente vai traduzindo tudo isso em projeto. Para começar, para também trazer um pouco do como cheguei até aqui, como foi se formando essa prática. Quando eu cheguei em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar em projetos de reurbanização, projetos de produção de habitação social, principalmente em São Paulo. Mas, com o passar do tempo, foi surgindo uma inquietação de trabalhar, enfim, a questão de entender que esses processos migratórios para São Paulo e para as grandes metrópoles são constantes, e as pessoas muitas vezes saem de uma situação simples de moradia, mas chegam em São Paulo e nas metrópoles e acabam muitas vezes morando em condições muito mais precárias. Fez com que começasse a olhar para as áreas rurais como um lugar de oportunidade, de pensar como poderia ser produzir arquitetura, produzir projetos nessas áreas. E em 2014 tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Serra Pelada, para um projeto de assessoria técnica. O que eu conhecia de Serra Pelada eram as fotos de Sebastião Salgado, que retratavam qual que foi essa realidade do garimpo, céu aberto, da extração de ouro. E quando cheguei, se não fosse por esses registros, não conseguiria imaginar o que era essa realidade, assim, porque o que sobrou foi muito pouco. Nessa primeira experiência de assessoria técnica, tive a oportunidade de trabalhar com uma cooperativa de mulheres que tinham se mudado para a Serra Pelada no período do garimpo e ficaram por lá. E então eles formaram uma cooperativa que produz uns doces de banana. E aí tinha umas questões assim de como conseguir concluir uma obra desse espaço, dessa fábrica, dessa produção delas. Essa cooperativa, essas são as mulheres, as lideranças desse projeto, e a partir disso, assim, sem dúvida, para mim foi uma experiência de alguma forma transformadora. Assim, tudo que eu aprendi nesses dias, a oportunidade de conhecer outro território, essas histórias, de alguma forma definiu meu interesse e meu estímulo para continuar trabalhando nessa área. Então, aí veio um pouco dessa questão de entender e de olhar para esses povoados, para esses vilarejos, como pela própria escala eles estão muito mais em contato com o entorno natural. Essa foto é da Ilha do Marajó, onde a gente fez também um trabalho de assessoria técnica, e esse desenho é um desenho que realizamos a partir de um projeto no Maranhão de trabalho com bandequeiras, que são mulheres que produzem marmitas de almoço, e elas estavam vinculadas à linha de trem que passa de Cana dos Carajás até
o Porto de São Luís. Então, também entender essa escala, não? A escala desses povoados, como eles funcionam como uma rede de apoio e como se conectam com a paisagem. Agora, exatamente no 2025, a gente está completando em Estúdio Flume 10 anos do escritório. Tivemos a oportunidade de trabalhar em diferentes biomas do Brasil. Eu fico muito impressionada com a escala do Brasil, não? Eu penso que é um país com uma escala continental. E então, com essas diferentes realidades, com essas diferentes condições geográficas. E aí eu queria começar com um projeto que foi muito importante para nós, que foi um projeto de reforma, uma pequena intervenção para uma sede de produção de castanhas de caju no Maranhão. É um projeto de 2018. Ele faz parte desse conjunto de intervenções, onde era uma comunidade que muitas dessas mulheres trabalhavam com a venda de marmitas na estação de trem e por uma modernização do trem, um trem da Vale, que ele transporta o minério de Caná dos Carachas, o ferro, até o porto, mas diariamente tem um trem de passageiros. E em 2016 eles passaram um processo de modernização da linha do trem, com vagões com ar-condicionado, e isso modificou a realidade dessas mulheres que vendiam as marmitas pela janela do trem, porque as janelas do trem não se abriam mais. Então, teve esse apoio a essas produtoras para que pudessem fortalecer as cadeias produtivas e ter outras fontes de renda. Então, essa realidade do trabalho com a castanha de caju é um trabalho que tem certo risco, porque na torra da castanha, muitas vezes as castanhas se explodem, tem um azeite. Então, esses processos de entender, primeiro, como trabalham e, posteriormente, como, desde nossa formação técnica, a gente poderia, de alguma forma, melhorar as condições desse cotidiano do trabalho, só fazem sentido através da escuta, não? Então, a gente, nesses workshops, nessas reuniões com os grupos, a gente aprende muito sobre essas cadeias produtivas, como esse cotidiano do trabalho, e assim, com isso, poder entender o que se pode propor nesses projetos. Esse grupo tentou adquirir um terreno na comunidade, não tinha disponibilidade de terrenos para uma obra do zero. Então, finalmente, adquiriram essa casa que estava à venda. As casas são com uma planta muito simples, que é essa como está à esquerda, 4 cômodos, muros autoportantes, telhado a 2 águas. Então, a gente só conseguia fazer intervenções pontuais na alvenaria, porque não tínhamos recurso suficiente para remover o telhado, para fazer uma nova cobertura. Então, foram intervenções pontuais para adaptar o que era uma residência unifamiliar para uma produção de castanha de caju e ampliação para atender o programa que demandava esse projeto. Então, tanto no projeto como na obra, durante a obra, a gente faz questão de que tenha o acompanhamento do grupo para ir validando constantemente as decisões de projeto. E aí são algumas imagens do projeto concluído, algo que estávamos comentando mais cedo nessa roda de conversa, que projeto a projeto a gente vai definindo muitas questões em função dos fornecedores locais, do que a gente encontra no território. Então, nesse caso, a gente teve a sorte de conseguir um carpinteiro muito bom, que
topou fazer as portas venezianas, então com isso a gente conseguia manter os ambientes mais ventilados. Também a disponibilidade de material era do mais básico que a gente pode pensar nos depósitos de material. Então a gente trabalhou com o tijolo de 8 furos, só que deitado, para ter também esses muros ventilados, porque elas, como parte desse processo de produção, precisam deixar as castanhas secando por várias horas, enquanto realizam outras atividades. Então precisavam uma área que tivesse controle, que fosse uma área restrita ao espaço delas. Então, com esse material conseguimos criar esses ambientes ventilados. E aí tem uma parte que também a gente trabalhando com esses projetos, principalmente em áreas rurais, logicamente não tem infraestrutura de saneamento básico, muitas vezes nem tem fornecimento constante de água potável. Então, principalmente em todos os processos do circuito das águas, tanto da coleta da água de chuva, como a aplicação de algumas técnicas para ter um menor impacto no terreno. Trabalhamos, por exemplo, com o círculo de bananeiras para tratar as águas cinzas, com as fossas sépticas biodigestoras para os efluentes do banheiro. E essas técnicas fazemos questão de trabalhar junto com o grupo, porque são técnicas que não têm custo e que, sendo replicadas nas suas residências, acaba tendo um impacto positivo no meio ambiente de maior alcance que o do próprio projeto. Esses projetos, eles têm um foco em geração de renda, mas a gente está falando de povoados que não têm espaços recreativos, espaços culturais, então eles também acabam sendo o lugar de encontro da comunidade, não? Muitos desses projetos são conduzidos principalmente por mulheres, mães, avós. Então, o cotidiano de trabalho delas também acaba sendo esse espaço de encontro dos vizinhos, da família. E aí, vou ir cruzando nessa apresentação algumas questões que também têm a ver com pesquisa, não? Projeto e pesquisa, eles caminham juntos. Então, de um tempo para aqui, a gente começou a questionar, não, como poderíamos organizar metodologicamente essa experiência, o que a gente vem realizando nesses anos. Então, essa foi uma exposição onde selecionamos 9 projetos do escritório e trazendo as questões que são comuns a todos eles, que é a análise dessa geografia, desse entorno natural, o que a gente consegue observar localmente, tanto de materiais do local como técnicas construtivas, as interações tanto com a comunidade como com os construtores, os carpinteiros, quem trabalha localmente, como tudo isso vai modificando e transformando o projeto para finalmente ter as obras construídas. E aí eu gosto muito dessa imagem que foi em um projeto que a gente realizou também de assessoria técnica com a COEX, que é uma cooperativa de extrativistas de folha de jaburandi. A folha de jaburandi, ela é comercializada na indústria farmacêutica para a produção de colírio, para os olhos. Então, eles entram em expedições para extrair essas folhas, e esse é o tipo de abrigo, de proteção nessas expedições. Então, e da mesma forma, revisitando também, como é, por exemplo, no caso dos Yanomamis, como também a cobertura acaba sendo um elemento que de alguma forma resolve
todas as questões assim, do habitar, do abrigo. Então, a partir disso, selecionei para a gente conversar esses 3 projetos, que são o abrigo de Canoas, na ilha de Jaguanú, no Rio de Janeiro, o Centro de Referência das Quebradeiras de Babaçu, em Sumaúma, no Maranhão, e a reforma e ampliação para a produção de óleo em Vitória do Mearim, que iniciamos o processo ano passado no Maranhão. Também selecionei esses 3 projetos que eles têm esse intervalo de 2 em 2 anos, que é um pouco esse ciclo de se aproximar a uma comunidade, de iniciar um projeto e de construir a obra. E eles têm também algo que diferencia entre eles, então também me parece interessante para a gente conversar, porque no caso do abrigo de Canoas, a gente conseguiu aproveitar os pilares e as bases da estrutura. No caso de Sumaúma, é uma obra do zero, completamente nova, e no caso de Vitória do Mearim, é uma reforma e ampliação de uma estrutura existente. Então, o abrigo de Canoas foi uma obra muito rápida que a gente fez semanas antes da pandemia e de tudo que a gente viveu a partir de 2020. Foi uma obra que realizamos entre janeiro e fevereiro de 2020. Essa ilha de Jaguanú e o povoado são apenas um conjunto de famílias caiçaras que vivem nesse setor da ilha, e essa era a estrutura que eles tinham. Esse projeto fazia parte de um projeto amplo de trabalhos que fortalecessem o turismo, um turismo mais sustentável. A ilha de Jaguanú está próxima à Ilha Grande, esse setor de ilhas e praias que muitas vezes tem umas visitas assim, digamos, que não tem muito contato com a natureza, com a comunidade local. Então, era de fortalecimento de um turismo que tivesse essa aproximação. E aí, essas eram as condições do quiosque que eles tinham. O programa era o abrigo de Canoas e uma cozinha para produzir alimentos com base no peixe. E o espaço tinha essas condições, um pé direito muito baixo, um espaço quente, escuro, com o botijão de gás dentro do espaço, enfim. Então, pensando que é uma ilha, pensando que queríamos ter um menor impacto também de entulho do que retiraríamos dessa obra, e como fazer essa obra também com poucos materiais que teriam que chegar na ilha, a gente identificou que os pilares e as bases dessa estrutura de autoconstrução eram firmes o suficiente para atender esse projeto, mas tínhamos o desafio do pé direito, que era um pé direito muito baixo. Então, começamos a ensaiar com maquete algumas soluções de como poderíamos reutilizar essa estrutura existente, mas aumentando o pé direito. As maquetes da primeira linha fizemos em São Paulo, depois dessa visita, quando voltamos. As segundas maquetes são já na ilha, quando estávamos construindo, porque a solução que tínhamos pensado na prática não funcionava. Então, tivemos que começar a ensaiar outras soluções para conseguir concluir a obra. E aí tem também a questão desses saberes locais, de aprender com os carpinteiros que trabalham na região, como curvam a madeira, como poderíamos aplicar essa técnica em uma cobertura, em uma nova cobertura. O processo, também todos os registros dessas interações com o carpinteiro, com o pedreiro, para resolver os detalhes técnicos do que tínhamos pensado aqui no projeto. E aí, finalmente, essa proposta da cobertura,
que acabou sendo 2 arcos que compõem essa abóbeda, mas com uma ventilação permanente entre eles. Também com a disponibilidade de bambu na ilha, a gente propôs um deck elevado, porque antes o fechamento que tinham feito, o bambu chegava direto no contato com o solo, então ele se umedecia muito rápido, como uma forma de dar mais durabilidade ao material que eles utilizam. E aí tinha 2 peles, 2 painéis, um que são as janelas com o próprio bambu, e um outro painel interno com a telha mosquiteira, porque era uma área de produção de alimentos. Aí algumas imagens de também como essa cobertura funcionava, tanto durante o dia, trazendo mais luminosidade no ambiente, e à noite como um elemento que projeta luz. Aí depois, no Centro de Referências Quebradeiras de Babaçu, que foi em 2022, ele, na verdade, também é o resultado de outras experiências prévias. Em 2020, tínhamos feito uma reforma de uma área produtiva para Quebradeiras de Babaçu, que trabalhavam com a produção de farinha de babaçu. Então, nessas oficinas, aprendimos com elas como trabalham com o babaçu. E foram intervenções muito pontuais, então com elas também entendimos quais que são essas atividades repetitivas que elas realizam durante o dia, a posição de trabalho, o tamanho delas em relação ao equipamento, como poderíamos de alguma forma aliviar esse cotidiano do trabalho. E aí, de novo, assim, foram intervenções, nesse caso de Serra, muito pontuais. Aí tínhamos disponibilidade de uma fabricação de pré-moldados de excelente qualidade, que estava a 20 quilômetros da obra. Então, todas as intervenções foram feitas com madeira e com esses elementos pré-moldados, com o cobogó, com o tijolo de cimento maciço. Essa experiência a gente teve a oportunidade de levar para a Bienal de São Paulo em 2019. Então foi uma outra aproximação com elas, onde conseguimos entrevistá-las, compartilhar um dia da jornada de trabalho para entender como é esse cotidiano do trabalho, a colheita do coco, a quebra do coco, a produção do carvão com a casca do babaçu como um subproduto que comercializam. E sempre a questão da maquete como uma ferramenta tanto para decisões de projeto, como para a comunicação do projeto e interações com a comunidade. Aqui eu gosto de mostrar esse vídeo porque esse terreno estreito e fundo é o que finalmente foi adquirido para o projeto, mas com essa imagem a gente consegue ter uma ideia de como é esse entorno, as construções, ainda a presença de palha para os fechamentos das casas, muitas casas de taipa também. E aí, então, finalmente, uma vez que se definiu o terreno, começamos as oficinas. Nesse caso, um grupo de mais de 40 mulheres, e a gente gosta sempre de trabalhar em grupos pequenos, para que todas tenham a oportunidade de se expressar, de compartilhar suas ideias, porque sempre existem lideranças em todos os grupos, não? Então, dessa forma, todas conseguem expressar o que esperam do projeto. Aí depois, posteriormente, também com a maquete para revisar o projeto, para entender se é aquilo mesmo, se precisávamos fazer alguns rearranjos no programa. E também nessas visitas, nessas primeiras visitas, tem
tem essa observação do que a gente encontra de construído, não? Então, o que eu estava comentando, ainda a presença de muitas casas de taipa, o uso da madeira, da palha, e nessas condições extremas de temperatura, praticamente o ano todo acima dos 30 graus. E tem uma particularidade de Sumaúma, que o povoado de Sumaúma, ele fica nessa região entre lagos. Basicamente tem duas estações, uma de seca e uma de chuvas. Então, durante o período de chuva, o nível da água dos lagos cresce e as pessoas de Sumaúma passam a se conduzir para Vitória do Mearim, que é a cidade mais próxima, em lancha. O que é muito bonito, pensando nessa transformação da paisagem nas diferentes estações do ano, mas o que era um desafio, pensando na obra, onde a gente já tinha montado um cronograma, sabíamos que a obra demandaria 8 meses, então necessariamente teríamos que atravessar esse período de chuvas. Então, esse é o caminho que leva até Sumaúma, já quando estava começando a estação de chuvas, e esse é o mesmo caminho 2 meses depois. Então, como estratégia, a gente definiu trabalhar com já tínhamos trabalhado com essa experiência de coberturas duplas para melhorar a temperatura dos espaços, ter essas áreas permanentemente sombreadas, mas nesse caso a estratégia de utilizar esse segundo telhado tinha essa outra função de funcionar, foi o primeiro que foi construído, então esse telhado funcionou como um grande guarda-chuvas que nos permitiu continuar o processo da obra ainda durante esse período. Então, esse foi o programa. A gente originalmente, como a intenção desse projeto era trazer valor agregado à matéria-prima que elas já trabalham, que é o babaçu, tinha uma série de programas que derivavam disso, que era tanto a produção de alimentos, a extração do mesocarpo, produção de bolos e biscoitos com a farinha do babaçu, mas também como se extrai a amêndoa do babaçu, tinha a intenção de trabalhar com a produção de sabão. Durante o período do projeto, até que fizemos a planilha final de custo e tudo, o valor para a obra era sempre o mesmo. Então, nesse período que foi 2022, teve um aumento do valor da matéria-prima e a gente teve que decidir também, junto com o grupo, quais que seriam os cômodos principais para uma primeira fase, para dividir em fases a construção. Então, elas mesmas priorizaram a produção de alimentos, que era algo que elas já estavam habituadas, até porque demandava também um caminho de aprovações diferentes, não? As aprovações de vigilância sanitária para a produção de alimentos e outro tipo de aprovações para trabalhar com cosméticos. Então, esses foram os cômodos que foram construídos na primeira fase. Durante esse processo também, nessas interações, testamos junto com o serralheiro local como faríamos esse encontro da madeira com as bases, também para separar a estrutura de madeira da umidade do chão. E aí, de novo, a maquete, sempre as mesmas maquetes que são recicladas, que em algum momento foi uma ferramenta para definir o projeto, também passou a ser uma ferramenta durante a construção para trabalhar com o mestre de obra nessa comunicação à distância. E aí também algumas decisões que vão mudando ao longo do projeto, pela disponibilidade de material. Nesse caso, a gente trabalharia com telhas opacas de aço e também telhas translúcidas.
mas com as telhas que conseguimos na região, elas tinham ondulação diferente, então tivemos que ajustar esse rearranjo de áreas opacas e áreas translúcidas. Finalmente definimos um corredor com as telhas translúcidas e as áreas mais de permanência com as telhas opacas. Uma vez que tivemos esse telhado construído, passamos à fabricação dos tijolos com solo compactado. Foi uma forma também de revisitar um material que ela já utilizava nas casas de taipa, mas com uma técnica que permitiria menos manutenção, uma vez que a obra estivesse construída. E aí, então, teve a fabricação dos tijolos já quando tinha começado o período de chuvas. E eu gosto também de compartilhar essas imagens que são dessas oportunidades, de poder estar no canteiro de obra, de estar próximo durante a obra, porque essa técnica do tijolo de solo compactado, como tem os furos, na verdade utiliza pouquíssima madeira para formas, porque o próprio muro ele permite montar os pilares nas quinas, então tem pouquíssima madeira. Mesmo assim, com a madeira que tínhamos utilizado para as formas, nas lajes, a gente reaproveitou elas no final da obra para montar uns bancos que foram definidos aí junto com o carpinteiro. Então, essas são algumas imagens da obra, uma vez que foi concluída. O trabalho base delas, que é a quebra de coco, que é sempre uma atividade coletiva, onde elas cantam e se reúnem, e depois a possibilidade de ter os diferentes ambientes de trabalho por grupos menores. Aí também gosto de incluir essa imagem, porque quando terminamos a obra, meu telefone praticamente não funcionava, assim, o WhatsApp não rodava, e fui ver qual que era o problema, e meu chat com o Miguel, que é o mestre dessa obra, tinha mais de 2.000 arquivos de mídia que intercambiamos durante o período de obra, áudios, vídeos de referências, fotos do que desenhávamos, que rabiscávamos. Então, logicamente salvei todo esse material no computador como um material muito valioso de processo. E aí, então, ano passado começamos esse novo projeto da reforma e ampliação para a produção de óleo. Esse projeto está a umas 2 horas de distância do projeto de Suma Uma. Nesse caso, eles já produzem óleo, então essas são as pré-existências com as quais estamos trabalhando. O terreno, ele fica, essa é a obra construída que eles têm. O terreno fica em frente de uma estação de trem, então tem um valor comercial, digamos, na posição do projeto deles, que é muito favorável. E também tem a demanda de incluir essa estufa, porque é muito importante também nesses ciclos de produção, porque permite que consigam secar a castanha e continuar trabalhando mesmo durante o período de chuvas. Então, o terreno é um desafio, ele já está em uma área irregular em termos assim da distância com a linha do trem. Negociamos muito com o grupo, se não seria o caso de levar o projeto para outro local, mas eles defendem muito esse espaço pela posição comercial que tem, por estar em frente da estação da linha de trem. E aí, então, iniciamos também novamente esse processo. Ele varia muito de projeto a projeto, porque nesse caso o grupo não se sentia confortável de desenhar, de pensar como poderia ser esse espaço. Então, aí surgiu essa possibilidade dos post-it. Então, falamos, não, então,
vamos pôr aqui quais que são os equipamentos que vocês precisam e como funciona essa cadeia produtiva de vocês. Então, com isso, conseguimos entender como poderia ser organizado esse espaço, essa nova área produtiva, a partir dessa dinâmica. E também, de novo, aproveitar esse tempo, estando aí, para conhecer mais como a produção, como esse cotidiano do trabalho. Aí teve a apresentação do projeto, desse estudo, a revisão junto com o grupo, e a fase de aprovação pela qual passamos recentemente. Então, novamente, a cobertura ela é um elemento que resolve várias questões de diferentes escalas que nos interessa estudar, que é o detalhe de como construir nesse local, essa cobertura espacializando e conectando tanto uma preexistência construída como os novos elementos que devem ser incluídos, e o vínculo desse elemento com a paisagem. Aqui eu resumi também, tentando trazer um pouco da metodologia, ou que estamos nesse momento tentando entender como processo do trabalho do escritório. Então, tem essas 3 escalas que sempre analisamos nos projetos, uma a da paisagem, dessas comunidades trabalhando como uma rede no território, a própria escala do espaço, da arquitetura, e a escala do detalhe de como resolver nessas condições, nesse território, como conseguir pôr essa obra em pé. A maquete como um elemento que está desde a elaboração do projeto, como na comunicação e durante a construção, esses diferentes territórios e as condições de cada um deles, nesses diferentes biomas, com essas interações durante o processo, para finalmente ter um elemento construtivo, esse desenho, que é o que finalmente se concreta na obra. E aí eu queria concluir com um projeto com o qual estamos trabalhando agora, que é o Observatório da Floresta. A gente está muito entusiasmado com esse projeto, porque ele, de alguma forma, é uma pesquisa paralela do escritório. Todas essas encomendas de projeto têm clientes, têm prazos, e tem muitas questões que levantamos e que aprendemos durante esses projetos, que de alguma forma vamos registrando em essa pesquisa, que esperamos poder construir em 2026. A gente conseguiu recurso para esse projeto agora no final agora em fevereiro, na verdade. E aí eu vou compartilhar esse vídeo que traz também um pouco um ambiente dessa região, para depois a gente falar sobre ele especificamente. Nós somos Estúdio Flume e atuamos através dos diversos biomas brasileiros, com foco em projetos de espaços de trabalho em comunidades. Através de uma metodologia de projeto participativo, buscamos aprimorar as cadeias produtivas das comunidades por meio da arquitetura. Nosso primeiro contato com a comunidade de Apuí foi através de um grant oferecido pela Citaui para a construção de um protótipo no ano de 2022. Através do Jorge Nava, biólogo e técnico especialista em permacultura, tivemos a oportunidade de aprender sobre o contexto dos pequenos agricultores de Apuí e sua história de migração para a região. A rodovia transamazônica atravessa a cidade de Apuí, que está situada no coração da floresta amazônica e no centro da região chamada Arco do Desmatamento, onde esforços para a conservação ambiental são urgentes e necessários.
Apuí possui grupo grande de pequenos agricultores, muitos dos quais são segunda geração de migrantes, que chegaram há mais de 40 anos na região. Mas se enfrentam desafios severos, como a erosão e a queda de fertilidade do solo. Estamos em diálogo com grupo de pequenos agricultores que trabalham na transição de sua agricultura de monocultura, onde fazem apenas o plantio de uma espécie única, como por exemplo a soja, o milho ou o café, para um sistema de plantio variado de agroflorestas com princípios da permacultura. Esses grupos têm adotado técnicas agrícolas mais sustentáveis nas suas próprias terras e atualmente produzem alimentos e fornecem mudas e sementes para o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Previfogo, ajudando assim a reflorestar áreas devastadas. As nossas sementes que a gente coleta, elas são especificamente hoje para reflorestamento. Aí, de certa forma, a gente está ajudando a reconstituir, pelo menos minimizar esse problema que é o caso do desmatamento, né? O grupo atualmente precisa de uma sede, um espaço piloto para demonstrar a capacidade produtiva e regenerativa das técnicas de permacultura aplicadas à produção agroflorestal, bem como um espaço para troca de conhecimentos, com o objetivo de se fortalecer como grupo e se expandir, incentivando assim novas iniciativas que multipliquem essa prática na região. Isso aqui eu protejo com um dente. Brigo com quem for para defender isso aqui. Gostar dos animais, gostar disso aqui, da natureza, da zoada da água, da cantiga dos pássaros, da zoada da onça, do ronco do capelão, do grito do macaco, da escuridão à noite. Não tem palavra para mais bonito na floresta. Tudo é bonito. Bom, então esse vídeo foi produzido como parte do material que elaboramos para fazer o estudo de viabilidade do projeto. Aí tem um pouco o que a gente já conhece da história do Brasil, da história da ocupação da Amazônia, transamazônica, a publicidade da época, no período da ditadura militar, de ocupar para proteger, que a gente sabe que não é bem assim, as consequências mais recentes, não, na Amazônia, das queimas, da extração da madeira. E aí o que está señalado é Apuí, que está exatamente no que a gente entende como um arco de desmatamento, não? Um território de muito conflito, onde cresce o negócio do agro para o interior da floresta, um pouco também trazendo esse tipo de publicidade da década dos 70 e uma reportagem recente de Apuí, do 2021. Então, a partir disso, esse trabalho que a gente vem realizando, tanto com comunidades certificadas de manejo florestal, que têm esse conhecimento para a extração das sementes, para a produção de mudas nativas, como também com esses pequenos produtores rurais que chegaram nesses assentamentos de distribuição de terra já há 40 anos e que hoje eles se enfrentam uma realidade de ter um solo que já não produz como produzia na época. Esse é o tipo de trabalho
dessas cooperativas certificadas que têm permisso para extração de árvores pontuais da floresta com um mínimo impacto. E a partir dessa experiência que realizamos previamente com a produção desse protótipo, é que continuamos indagando como poderíamos construir utilizando a madeira que não é aproveitada, mesmo que seja madeira certificada, madeira legal, as toras que são exportadas, ainda existe muito desperdício dessa madeira. E aí o projeto entra nessa escala também mais da paisagem, de ter um projeto também mais a longo prazo, dessa transição da monocultura para a agrofloresta, que é lógico que todo esse material é produzido de forma interdisciplinar, a gente não tem todo esse conhecimento sobre como trabalhar o solo, mas sim a organização do terreno para a preservação da floresta e para manter a atividade produtiva da comunidade em um processo com vários layers, digamos, com várias camadas de incorporação de vegetação ao longo dos anos, que demandam períodos diferentes de crescimento. Então, desde o milho, o feijão, que são plantações que em poucos meses os grupos conseguem vender e manter sua renda, mas posteriormente ir incorporando um pomar com produção de frutas, que já são árvores que podem demandar 5 anos para crescer, e assim também com a produção de árvores nativas, que podem demandar 20, 30 anos para essa recuperação da biodiversidade. Então, essas são as primeiras experiências desse trabalho no solo para produção. Isso é só uma imagem que produzimos também nesse estudo de viabilidade para pensar como poderia ser esse centro agroflorestal, para ter essa troca de técnicas de conhecimento, e o Observatório da Floresta, aplicando essas técnicas que a gente vem trabalhando nos projetos, como dos ciclos da água e também dos materiais que podemos incorporar, como estava comentando, as diferentes madeiras que têm disponibilidade, a utilização da palha também com diferentes formas, não só como cobertura, mas também como painéis, e uma nova camada dentro dessa pesquisa, que a que estamos trabalhando agora, que é desenvolver painéis com fibras naturais, com recursos florestais não madeireiros, que desses processos produtivos dos grupos também tem partes que não são aproveitadas, não? Como, por exemplo, como mostrava anteriormente no caso do babaçu, com a casca se faz carvão, que é um subproduto com um valor muito baixo de venda. No caso, estamos estudando agora o açaí, então o caroço do açaí, que é o maior volume da fruta, estamos nesses testes incorporando ele nos painéis para de alguma forma completar esse ciclo, que aquilo que faz parte da cadeia produtiva deles possa voltar na construção como um material. Então, agora estamos nessa fase de testes, estamos trabalhando com o laboratório de materiais da USP em Pirassununga. Próxima semana estamos indo lá para a próxima fase de testes. Esse aqui são 3 exposições em bienais, um pouco para fechar, que por último vou compartilhar um vídeo, mas é a Bienal de São Paulo em 2019, onde trouxemos o trabalho das quebradeiras de babaçu com uma pergunta que é: quanto custa preservar a floresta, pensando o valor do trabalho que elas realizam e que elas são as protetoras, as guardiãs desse bioma. A Bienal de Versalhes, que está agora em exposição, teve abertura agora em maio,
e vai ficar até junho, onde trouxemos essa pergunta que é como construir uma árvore, está um pouco vinculada a esse trabalho que estamos realizando agora em Apuí, e a Bienal de Chicago, que vai ter abertura em setembro, onde estamos trabalhando com fibras naturais, nesse caso com mulheres no estado de Minas Gerais que produzem algodão, trazendo essa questão que tem a ver com nossa prática, com esse momento da arquitetura de hoje, que é o peso de nossas escolhas, pensando na escolha de materiais que aplicamos nas obras. E aí eu queria fechar com esse vídeo que é de Suma Uma. Quem esteve aqui ano passado já viu, então peço desculpas que vão ver um material repetido, mas eu gosto muito porque ele foi o resultado, foi o prêmio do Instituto Tomio Otaki, onde eles fizeram, nos deram a possibilidade de ter um filme dessa obra, pós-obra, o que é muito importante para nós, e para mim foi muito lindo receber esse material com a experiência delas, tendo participado no processo de projeto e como elas vivenciam hoje esse espaço. Minha primeira agitação de coco que eu fui pro mato, eu saí fugida de casa, acho que eu tinha uma faixa de 6, 7 anos, por aí assim. E aí eu e minha coleguinha decidimos ir juntar coco. Minha mãe já estava pro mato. Aí saiu nós duas procurando coco. Aí teve uma solta que pegou fogo, né? Tinha muita fumaça dentro da solta. Ficamos perdidas lá e o pessoal que estava em casa começaram a procurar a gente, né? Quando acharam, era por volta de 1h da tarde já. Aí daí em diante, a minha mãe perguntou, tu quer juntar coco? Quer quebrar coco? Então vamos embora. Aí ela botava aquele machadinho ali pra mim e eu ficava quebrando coco lá com ela. E de tarde a gente vinha vender o coco para comprar as alimentações de casa, que faltava. E era o coco na época que era o refúgio das mulheres, muitas mulheres daqui mesmo, era o coco que era o refúgio. Aí eu via minha mãe, né, quebrando, aí eu pegava o manchado e ia também, ela rachava as banas do coco e ia me dando, eu ia tirando aqueles carocinhos. Aí até que eu aprendi a quebrar coco. Vem das nossas mães, dos nossos avós, né? Aí eu aprendi, gosto demais de quebrar coco. O dia que eu não posso ir no mato eu fico tão triste. Eu disse, meu Deus, mas é do jeito que o senhor quer. Do babaçu a gente aproveita a amêndoa, a casca para o carvão, o mesocarpo, né, para fazer o bolo, fazer a nossa farinha. E a amêndoa a gente faz o azeite, que é mais o leite, né? Que a gente aproveita o leite de coco. Então é uma riqueza pra gente. Hoje, que nem as meninas falam que esse é nosso ouro marrom, nossa riqueza, né? Aí fica sequinho. Então deixa só enxugar, ele secar um pouquinho para poder tirar daqui. Porque senão não rende no quilo. Dá pouco. De cima uma pro Japão, tem um grupo de mulher. Elas estão fazendo sucesso no mundo inteiro. Já passaram na televisão e davam para Rio de Janeiro. Hoje já passaram na televisão e davam para Rio de Janeiro. Como a gente começou, a gente era um grupo tão grande demais. Hoje nós estamos 25 aqui dentro do núcleo, mas só que a gente é 43 mulheres quebradeiras de coco. Aí veio a oficina que era para a gente desenhar, botar no papel a ideia que a gente queria.
Aí veio, a gente foi botar ela no papel tudinho, passo a passo, como a gente queria, idealizou o núcleo. Aí fechamos os olhos, imagina como é que vocês querem essa casa. Aí todo mundo deu sua opinião e falou o que tinha imaginado, essa imaginação. Aí começaram a elaborar, né, para o projeto do núcleo. Quando eu vi a maquete de cara, eu disse, meu Deus, tá aqui cada pedacinho da gente. Coisa não é assim que nem vocês pensam. Isso aqui é só arrumar a casa de aprender, né? Essa é uma mistura de barro com cimento, né, um tijolo ecológico. Foi feito mesmo aqui. A mulher, quando ela não é independente, ela tem os filhos dela, é casada, lógico, tem os seus filhos, e vive dependente ali financeiramente de tudo. Já nós, não, nós dependemos do companheiro, sim, né? Mas nós também temos a nossa independência. Já tinha aquele, da onde elas tiraram o sustento delas, né? Então isso daí trouxe uma independência para elas. Tornou elas donas de si mesmas. Quer dizer, hoje eu não aceito ninguém me dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou lá e faço. E a maioria das mulheres são assim. Meu filho, eu me acho melhor juntando coco, quebrando, do que em casa só sentado e escutando balera de aqui e acolá. Aí eu vivo na profissão do coco. A gente acha bom, se a gente com as amigas da gente, a gente deslorota por umas ou outras, ninguém se zanga com ninguém. E assim, a gente não acha jeito de ficar em casa. Só não me bota nem no livro nem na exposição. Aí, quando a gente está aqui, a gente trabalha, a gente faz a comida, todo mundo se ajunta, come. Aí deixa as coisinhas como a gente deixa, né? A senhora tá vendo aqui como foi que eu fiz, né? Limpei, varri, molhei tudinho, que eu acho as coisas muito bonitas, é limpa, né? Eu gosto das coisas bonitas. Então é assim, mulher, acho muito bom. Sinceramente, eu já tenho até ciúme daqui o dia que eu não venho. É igual uma casa da gente. Eu amo demais aqui esse lugar, demais mesmo. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devora os palmeirais. Tu já sabes que não podes derrubar. Precisamos preservar riquezas naturais. Tu já sabes que não podes derrubar. Precisamos preservar riquezas naturais. O coco é para nós grande riqueza, é obra da natureza, ninguém vai dizer que não. Porque da palha se faz casa para morar, é um meio de ajudar a maior população. Olha, a gente fez uma maratona com a Noélia desde de manhã, coitadinha, mas ela topa responder umas perguntas, se vocês tiverem. Oi, Noélia, boa tarde. Sou Ana Paula, professora aqui do Mackenzie. Obrigada pela sua apresentação. Muito interessante. Eu fiquei curiosa para saber, na sua trajetória e do seu escritório também, como é que é esse encontro, né, do escritório de arquitetura com as comunidades. Imagino que tenha alguma figura intermediária aí, né? Como se deu mesmo essa sua primeira aproximação, que entendo que foi se desdobrando em outras, né? Queria que você contasse isso um pouquinho para a gente. Bom, boa tarde. Muito obrigada pela pergunta. Então,
como começamos foi um processo assim bem orgânico, no sentido que foi algo que foi crescendo com o tempo, né? Começou primeiro com a oportunidade de algumas assessorias técnicas, onde identifiquei que havia aí uma oportunidade no sentido de estar muito num trabalho aqui urbano e ver que existe esse mundo enorme que é toda essa área rural e essa realidade, e onde a gente poderia de alguma forma, com um olhar técnico, trazer algumas propostas, algumas soluções pontuais. Isso depois foi crescendo para a oportunidade de apresentar projetos, de pensar que se uma organização tem um recurso específico para uma construção, com esse mesmo recurso, com um projeto, é de alguma forma a possibilidade de administrar esse dinheiro, esse orçamento e aproveitar ele da melhor maneira possível. Posteriormente também nos involucrando nas construções, porque entendimos que só fazendo o projeto depois não teria as empreiteiras que se interessassem em construir em esses territórios de difícil acesso. E assim foi crescendo nossa participação nessa área. Agora, em relação a essa aproximação, se realmente são projetos complexos e interdisciplinares, então, normalmente tem um caminho que é fundações, institutos que já trabalham com essas comunidades e que têm economistas, assistentes sociais, engenheiros agrônomos, pessoas de diferentes áreas trabalhando, já tem essa relação com a comunidade e em determinado momento se identifica que esse grupo pode ter alguma verba para melhorar a estrutura, aí sim que entra a nossa participação. Então, é um caminho andado já, que a gente chega já tendo esse vínculo, não somos nós que estabelecemos esse primeiro contato com a comunidade. Mas sim também, a partir dessas experiências e ir gerando essa relação com as comunidades, também sempre a gente vai atrás de editais, de concursos que a gente entenda que fazem sentido. E quando encontramos uma oportunidade para algum desses projetos, para alguma dessas comunidades que já temos relação, aí sim a gente propõe dar continuidade ou propor como novas etapas, de repente, para um projeto que já existe. É o caso, por exemplo, desse último projeto de Apuí, onde a gente apresentou uma proposta, porque é um projeto no qual acreditamos muito, já temos esse contato com os pequenos agricultores rurais e aí conseguimos aprovação, conseguimos a verba, então a gente, nesse caso, somos nós que estamos propondo o projeto. Eu ia perguntar sobre a parte das oficinas, porque para a gente que nunca teve esse contato assim, eu imagino que seja um pouco difícil de induzir esse primeiro momento de botar a mão na massa, desenhar e tal. Então, queria entender como é que funciona isso e esse alinhamento de expectativas, que a gente já tinha conversado um pouco mais cedo, mas de como alinhar assim, o que as pessoas estão esperando, o que elas estão desenhando e o que fica e o que não fica. Então, um pouco dessa parte. Bom, então, em relação às oficinas, depende muito caso a caso, como estava mostrando, por exemplo, no caso de Vitória do Mearim, o grupo não queria desenhar. Tem uma coisa assim, não, vinculado ao brincar com o desenho, não? Quando a gente é criança, desenha, aí é adulto, aí eles ficam com vergonha, falam, não, a gente não sabe desenhar, não desenha bem. Então tem aí diferentes ferramentas para
conseguir principalmente conseguir conversar e conseguir entender o que desejam do projeto, mais do que tudo, e de aprender desses processos produtivos, que é fundamental para nós, porque cada programa é um programa novo. Depois tem a questão de como traduzir isso em um projeto, e que aí sim a gente consegue já entrar com questões técnicas de, por exemplo, o espaçamento entre os cômodos para ter ventilação cruzada, ter os pátios. Tudo isso, evidentemente, vem como uma proposta do escritório, de alguma forma traduzindo essas primeiras ideias que são colocadas aí nas oficinas. E também, como comentava no caso, por exemplo, de Suma Uma, que tivemos que fasear a obra por questão de orçamento, então essas decisões também vêm junto com o grupo, mas sempre de uma forma muito horizontal, porque no final das contas o espaço é para eles, quem vai usar no cotidiano são eles, então a definição do que é prioritário em termos do programa, o que deve estar necessariamente numa primeira fase de construção, a decisão sempre fica com eles. É um pouco esse o processo com as oficinas, e nessa primeira aproximação a gente já entende tanto se o grupo está unido e fortalecido para colocar suas ideias, ou mesmo também quando tem conflitos ou diferentes pontos de vista dentro do próprio grupo. Acontece muito, os grupos são grandes e cada um tem sua individualidade, então tem casos que essas oficinas são um pouco mais difíceis assim, para conseguir que o projeto possa atender a todos. Aconteceu com um projeto, ele não está aqui nessa apresentação, mas teve um projeto que tínhamos que trabalhar com 2 unidades produtivas, era um grupo de costureiras e um grupo que iria produzir pães, precisavam de uma padaria. O projeto contava com um único terreno, muito estreito, tinha menos de 10 metros na fachada e mais profundo, um terreno similar àquele outro. Então, quando a gente começou as oficinas, eles não queriam saber nada, um grupo com o outro. Assim, se fosse por eles, nessas oficinas, eles desenhariam um muro dividindo os 2 projetos, não? Assim, conflitos antigos, assim, desentendimento entre um grupo e outro. Aí, com a proposta, a gente define 2 espaços, um para padaria e outro para costura, para o ateliê, ambos de frente para a rua, para dar aos 2 o mesmo protagonismo, mas com um único telhado que vinculava ambos projetos, para ter também para uma saída do ar quente. E aí a gente sugeriu que elas propusessem o que fazer com esse lugar de encontro entre ambas construções. Aí, depois de algum tempo, quando a gente teve a oportunidade de voltar nessa região, elas nos contaram que uma vez por mês, aos domingos, elas realizavam uma feira onde convidavam outras mulheres da comunidade a vender seus produtos nessa área em comum entre ambos projetos. Então, esse processo das oficinas é muito importante para entender. Lógico que a arquitetura tem seus limites, até onde a gente pode atuar, mas de que forma essas propostas podem atender o grupo e podem colaborar em resolver alguns conflitos. Uma última pergunta. Oi, boa noite. Bom, meu nome é Daniela, também sou professora da casa. Gostei muito do seu trabalho. E tem uma pergunta que me pegou, que é assim, eu já vejo muito por trabalhar na periferia de São Paulo, eu vejo muito a demanda. A minha pergunta é, como você consegue
tirar isso, a demanda e transformar isso numa obra construída. O grande impasse sempre é a parte financeira, seja para financiar o projeto e muito mais para financiar a construção. Então, qual é a fórmula mágica? Queria que você contasse um pouquinho. É importante essa pergunta, porque é isso, assim, o escritório tem que se sustentar, a gente tem as contas para pagar, então é importante falar que sim, não é um trabalho voluntário da parte do projeto e da construção, assim, a gente desde o início bateu porta, enviou portfólio, se comunicou com as organizações que entendíamos que tem um alinhamento, uma visão similar ao que a gente buscava construir. A maioria das vezes levamos um não, os sim são as exceções, mas existem sim essas organizações, essas fundações que apoiam projetos específicos, que são alinhados com o pensamento da organização. Então, a gente trabalha principalmente com organizações do setor privado ou com organizações não governamentais, em pouquíssimas ocasiões com o governo, mas sim com essas organizações que conseguem disponibilizar um orçamento tanto para um projeto como para construção, normalmente com mais facilidade para construção que para projeto, porque projeto não tem valor, não? Então, nossa batalha é essa, mostrar que o projeto admite revisões, que uma vez que a gente começa a construir, é muito mais difícil mudar algo, não? Então, a possibilidade do projeto de prever o que vai ser realizado, poder mostrar que no final das contas investir em um projeto é muito mais econômico que sair diretamente construindo. Então são nossas batalhas assim de como mostrar o valor da profissão, o valor da arquitetura como uma ferramenta para transformar realidades, não? Porque nessas interlocuções a gente está falando com pessoas de outras áreas e é muito louco ver mesmo assim como profissionais, pessoas formadas, existe ainda uma dificuldade de entender o valor do projeto, o valor de um projeto em si, não? Como a possibilidade de prever isso antes de ser construído. Então, normalmente temos mais facilidade em conseguir a verba para a obra que para pagar os custos de projeto. Muito bom. Muito obrigada.